Boa tarde, pessoal. Nós vamos aqui encerrar o conteúdo programático da prova que vocês alguns já devem estar com ela aí em mãos, né? O assunto da nossa quarta prova, nós vamos trabalhar basicamente a primeira geração modernista, tá certo? Então, nós falamos do modernismo em pré-modernismo, vanguardas europeias, modernismo em Portugal e vamos falar de uma parte do modernismo aqui no Brasil. O modernismo aqui no Brasil, essa primeira fase, ela tem influência direta dos movimentos de vanguarda europeia, tá certo? Principalmente nessa primeira fase, nós vamos ver influências do futurismo mais intensamente e, além disso, influências do surrealismo principalmente, tá certo? Quando nós vamos falando aqui no decorrer dessas características e da apresentação dos principais representantes dessa primeira geração, nós vamos falando onde nós identificamos essas características oriundas do vanguardismo. Então, nós vamos ver que o modernismo ele se iniciou aqui no Brasil anteriormente a 1922, tá? Por quê? Porque nosso amigo Oswald de Andrade, que ficou conhecido como agitador da escola modernista, ele viajando pela Europa, ele entrou em contato com as ideias oriundas dos movimentos de vanguarda, tá? E ele tentou implantar isso aqui no Brasil, claro, sofrendo resistência do meio intelectual na época, né? Mas ele insistiu e conseguiu aos poucos ir disseminando essas ideias, esses ideais oriundos lá dos movimentos de vanguarda. Então, ele, como era burguês na época, ele tinha herdado grandes fazendas de café e ele herdou também um certo poderio financeiro oriundo dessas fazendas de café, do ciclo do café, dos fazendeiros, né, família rica. Então ele criou um jornal intitulado Semanário Pirralho, que era justamente uma forma que ele tinha de divulgar as ideias dele no meio artístico e intelectual. Então, a partir de 1912, nós vamos ter algumas publicações anteriormente a 1922, embora ainda trazendo influência dos movimentos anteriores. Quais os movimentos anteriores ao modernismo a que eu me refiro? Principalmente o parnasianismo e o simbolismo. O parnasianismo e o simbolismo foram os dois movimentos mais criticados dentro dessa primeira fase do modernismo, embora esses autores ainda não tenham conseguido se distanciar totalmente, se desligar totalmente desses movimentos. Mas, por exemplo, nós vamos ver que o nosso amigo Manuel Bandeira, ele produziu um poema chamado Os Sapos, que é uma crítica direta à escola parnasiana, que ele diz: Satanoeiro parnasiano aguado, meu cancioneiro é bem martelado. E qual era a crítica principal deles em cima desses movimentos? Era justamente o excesso de formalismo, tá? Principalmente da escola parnasiana, e a ausência de preocupação com os problemas sociais, políticos e econômicos aqui do Brasil. Essa forma que os autores parnasianos e simbolistas tinham de escrever, sem nenhuma preocupação com esses ou aqueles problemas sociais, e o excesso formal de formalismo, tanto gramatical como também na construção dos versos alexandrinos, rima rica, né? O uso do soneto, né? Inclusive eu chamo a atenção de vocês que uma diferença entre o soneto parnasiano e o soneto clássico é que o soneto clássico, embora tenha a mesma estrutura, mas é no tocante aos versos, tá? Porque o soneto clássico, o verso normalmente é decassílabo, 10 sílabas poéticas. O verso, o verso parnasiano, ele é alexandrino, do decassílabo, ou seja, 12 sílabas
poéticas, tá certo? Em termos de extensão nós temos aí essa diferença. Então, esse formalismo presente nesses dois movimentos afastava não só o público produtor, tá? Mas também o público consumidor, aquele leitor, porque o autor parnasiano ele passava uma semana procurando uma palavra difícil no dicionário para completar um contexto, tá certo? Porque eles achavam que a poesia, para ser bela, tá certo? Ele deveria ter um grande apuro gramatical e informal. Isso aí, de certa forma, prejudicou, porque distanciou o leitor. Então, os autores que pertenceram aqui a essa primeira fase do modernismo, eles buscavam uma produção literária que fosse voltada para as questões do Brasil. Inclusive, nós vamos ter aqui na primeira fase um nacionalismo. Esse nacionalismo é diferente do nacionalismo lá do romantismo, porque o nacionalismo do romantismo não é crítico, tá certo? Ele é mais ufânico. Já esse daqui é crítico, voltado para as questões brasileiras, né? A política, social e também econômica, tá? Então, esses autores queriam uma produção mais voltada para as coisas do Brasil, retratar o Brasil com mais verossimilhança, podemos dizer assim, tá? Então, nós vamos ver que essa produção, ela começou anteriormente à realização da Semana de Arte Moderna. Inclusive, nós vamos ter Há uma Gota de Sangue em cada poema, né? Nós vamos ter mais tarde, 1917 1919, A Cinza das Horas, Há uma Gota de Sangue em cada poema, do Mário de Andrade. A Cinza das Horas e Carnaval são do Manuel Bandeira, tá certo? E assim nós vamos ter publicações que eram preparativos para a declaração desse movimento. Mas somente em 1922 houve a realização da Semana de Arte Moderna, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, em São Paulo. Essa Semana de Arte Moderna tinha como pressuposto principal colocar a cultura brasileira a par das transformações que estavam ocorrendo na Europa em decorrência dos movimentos de vanguarda. E nós vamos ver influências bem significativas do futurismo, bem evidente, e também do surrealismo, inclusive na produção do nosso amigo Mário de Andrade, tá? Agora, o modernismo aqui no Brasil, ele está bem definido em 3 gerações ou 3 fases, como vocês queiram, né? A primeira fase vai de 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna, e vai até 1928, né? Com a publicação de A Bagaceira, do nosso amigo José Américo de Almeida, tá? Essa primeira fase é chamada de fase de implantação ou fase de destruição. Por que essas denominações? Justamente porque os autores que pertenceram a essa geração, eles não tinham características definidas, né, para o movimento. Eles estavam buscando uma definição. Essa definição das características do movimento modernista só vai ocorrer na segunda fase, que é chamada de fase de construção, que é o período que vai aqui de 1928 até 1945, tá certo? Então, esse período, que em 1945 ocorre a publicação do livro A Sagarana, do João Guimarães Rosa, né? E o período de 1945, né? Então, período de 1922 até 28, primeira fase, fase de destruição ou fase de implantação. De 1928 até 1945, nós vamos ter a fase de construção. Por quê? Porque há uma definição das características do modernismo. Aí nós vamos ter um dos períodos mais ricos da nossa literatura, pelo menos na minha ótica,
é um período de grande produção, onde os autores modernistas, tipo Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, tipo Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a participar da Academia Brasileira de Letras, eles se voltam para os problemas aqui da região Nordeste, a seca, o cangaço, a questão da má distribuição da renda, da terra, as pestes, né? E o coronelismo. Eles resolveram denunciar no Nordeste os flagelos que ocorriam aqui no Nordeste e denunciar um Nordeste onde poucos tinham muito e muitos tinham pouco, inclusive a questão da terra, tá certo? E o processo de escravização e outros problemas, já não o escravo, professor, mas o escravo, o negro já tinha passado. Não, aqui o processo de escravização era do branco, né? Nós tínhamos o escravo branco. Inclusive, nós vamos ter uma paródia aqui do nosso amigo Mário de Andrade, que ele escreveu lá nos anos 1800, Bernardo Guimarães escreveu a escrava Isaura. Ele aqui escreveu a escrava que não é Isaura, tá certo? Então é justamente essa diferenciação que ele quer apresentar. Naquela época tinha o escravo, o negro africano. Aqui nós temos um escravo, mas um escravo diferente, já é o branco que trabalha quase nas mesmas condições, tá certo? Nas grandes fazendas e etc. Bom, o período que vai da Sagarana, da publicação da Sagarana, até os nossos dias atuais, nós estamos vivendo a terceira geração do modernista, né? Ou também de neomodernismo ou pós-modernismo, que é a geração que vem de 45 até agora os nossos dias. Ainda não apareceu uma outra divisão literária, tá certo? Então, isso aí é o modernismo aqui no Brasil. Bom, então, voltando aqui para as nossas a nossa primeira fase propriamente dita. Então, nós vamos ver que a Semana de Arte Moderna, ela teve influências do movimento tenentista, tá certo? No aspecto histórico. Além disso, nós podemos observar que o modernismo foi um movimento que se deu nas artes em geral, na poesia, na prosa, né? Na arquitetura, na música e também na pintura, tá certo? Exemplo disso é a nossa Anita Malfatti, por exemplo, tá? Uma das principais representantes, dentre outros, né? Então vamos aqui às características da primeira geração modernista. Aqui nós apresentamos as características básicas. É claro, se você for explorar, você vai encontrar outras, né? Então nós temos aqui o nacionalismo. Conforme já falamos, aqui nós vamos ver uma volta desses autores. Nós estudamos o nacionalismo lá no romantismo, só que lá no romantismo tudo que era apresentado lá tinha uma certa fantasia, uma idealização, não era real, né? Lá no romantismo tudo era perfeito, uma burguesia perfeita, um nacionalismo perfeito, exacerbado. Aqui não, nós vamos ter mais uma postura crítica, porque eles vão apresentar os problemas sociais, políticos e econômicos, vão desnudar os problemas do Brasil, principalmente aqui quando chegamos na segunda fase do modernismo. Mas aqui eles já vão iniciar esse processo crítico. Uma outra característica, a liberdade formal, o verso branco, o verso livre e a estrofação irregular. Isso aqui é basicamente uma oposição àquilo que eu falei, uma oposição à perfeição trazida dentro do movimento parnasiano, tá certo? Então, verso branco é aquele que não tem rima, tá certo? Verso livre é aquele que não obedece ao número de estrofes, ao número de sílabas poéticas. Nós vimos que lá no parnasianismo nós tínhamos a presença da rima rica, tá certo? Que é isso, a rima feita com palavras pertencentes a classes gramaticais diferentes, tá certo? Já aqui nós temos o verso branco, ou seja, sem rima. O verso, nós vimos que o verso parnasiano, ele era do decassílabo, ou seja, 10 e 12 sílabas poéticas.
Então, aqui nós temos o verso livre, é aquele que não obedece a esse padrão, tá certo? O camarada escrevia até onde dava a inspiração, a caneta e o papel, a tinta e o papel, tá certo? Então isso aí era o que nós chamamos de liberdade formal, oriundo lá dos movimentos de vanguarda. E aqui também, de certa forma, nós vamos ver que tem uma influência da automatização da escrita oriunda lá do surrealismo, tá certo? Também um movimento de vanguarda. Aí nós vamos ter a estrofação irregular. Por exemplo, no parnasianismo, nós temos o soneto. Que é o soneto? Uma estrutura formada por 14 versos, duas estrofes de 4 versos e duas de 3. Pode ser uma de 4, uma de 3, uma de 4, uma de 3, pode ser o contrário, 2 de 3, 2 de 4, 2 de 4. Não tem nenhum problema, tá certo? O que interessa são os 14 versos dentro dessa distribuição. Então, aqui a estrofação irregular, eu poderia ter uma estrofe de 2 versos, poderia ter uma de 4, poderia ter uma estrofe de 10 versos. Então, eles não obedeciam a esse padrão métrico formal. A paródia é justamente reescrever, principalmente as obras do romantismo, de forma irônica, tá certo? Por exemplo, acabei de citar o livro A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, autor do regionalismo romântico, né? Aqui ele escreveu como a escrava que não é Isaura, uma ideia contrária, tá certo? Então, a paródia é justamente reescrever com forma crítica, tá certo? De forma crítica, ao contrário da intertextualidade, porque a relação intertextual é justamente a retomada de algumas partes do texto, alguns temas, tá certo? Então é diferente, tá? A paródia tem um sentido crítico, a intertextualidade não, são elementos comuns dentro, entre dois textos, melhor dizendo, tá certo? Então nós temos aí essa diferença, paródia sentido crítico, intertextualidade não. Só tem os elementos comuns entre 2 ou mais textos, tá? Humor. Então, o humor é um outro elemento presente dentro das produções desses autores, principalmente nessa primeira fase do romantismo, porque eles vão criticar os tipos humanos, as situações vividas aqui no Brasil. Tá? Isso aqui também vemos dentro do poema Piada, com sentido de sátira, crítica, né? Dentro textual, a crítica textual. Aí nós vamos ter os movimentos primitivistas dentro dessa primeira fase do modernismo. Nós temos o movimento Pau-Brasil, que foi uma redescoberta do Brasil através de suas origens históricas, tá certo? Esse movimento teve como líder um cidadão chamado Oswald de Andrade. Nós temos o movimento Verde e Amarelo, que teve como líder um cidadão chamado Plínio Salgado, né? E ele buscava um nacionalismo ufânico baseado nos modelos nazifascistas, né? do Hitler e do nosso amigo Benedetto Mussolini, líder lá da Itália, né? E novamente nós temos aqui o antropofagia, tá certo? Que significa destruição. Ao pé da letra, antropo significa homem, fagia que come, homem que come homem. Mas aí, ao pé da letra aí, nós podemos dizer que a destruição das tradições, dos costumes oriundos lá dos antepassados, tá certo? Então, teve como líder esse movimento antropofagia, novamente o nosso amigo Oswald de Andrade, tá certo? Então, agora nós temos os representantes dessa primeira geração. Quais são os principais representantes? Nós podemos falar de Manuel Bandeira, Mário de Andrade e temos o Oswald de Andrade, tá certo? Esse Mário de Andrade e o Oswald de Andrade nada tinham parentesco, tá certo? Esse Andrade aí é coincidência no nome. Tornaram-se depois
apenas amigos, e as más línguas dizem que depois amantes, né? Também não sei, já li uma revista a respeito disso, né? Agora, vamos aqui por partes. Nosso amigo Manuel Bandeira, ele não participou, era pernambucano, morreu aos 82 anos de vida, tuberculoso, né? E inclusive ele não participou diretamente das atividades culturais, mas participou indiretamente, inclusive enviando o poema Os Sapos, que foi declamado por Ronald de Carvalho na segunda noite da realização da Semana de Arte Moderna, tá? Inclusive foi declamado pelo Ronald por lá, conforme eu já falei, era uma crítica à escola parnasiana. Por que ele não participou diretamente dessas atividades de implantação do movimento modernista aqui no Brasil? Porque ele se tornou tuberculoso, ficou tuberculoso aos 18 anos de vida, e de lá para cá ele viveu buscando tratamento, inclusive em estações climáticas na Europa, mas como tuberculose naquela época não tinha cura, né, ele vivia, digamos assim, tipo nós estamos agora, recolhido em casa. Não se tinha notícias de amigo, de amantes, namoradas ou esposa do nosso amigo Manuel Bandeira, mas foi um tuberculoso que conseguiu ter uma longevidade muito grande, morreu aí aos 82 anos, portanto durou muito, né? Então, o nosso amigo Manuel Bandeira, a produção dele começou anteriormente à realização da Semana de Arte Moderna, que ele teve aí a publicação da Cinza das Horas e Carnaval, tá? Esses dois movimentos, um de 1917 e outro de 1919, ele ainda traz influências da escola parnasiana e simbolista, apesar de haver uma tentativa de libertação dessas características dos movimentos passados aí. Agora, nós vamos ter na produção do Manuel Bandeira o nosso amigo Carlos Drummond de Andrade tinha uma relação entre o eu e o mundo. O nosso amigo Manuel Bandeira, ele vai ter uma relação entre o eu e o cotidiano, tá certo? Inclusive, essa valorização do eu traz uma outra característica que eu esqueci de colocar aqui, que é chamado de lirismo, tá certo? Ele até diz num poema do livro Libertinagem: estou farto do lirismo comedido, do lirismo sifilítico, raquítico, funcionário público, né? Então, isso aí, ele faz uma crítica à própria produção dele, tá certo? Próprio comportamento. E nesse cotidiano, ele traz também questões pessoais, né? Como, por exemplo, no poema Pneumotórax, que está no livro também Libertinagem, ele diz: febre, tosse, hemoptis, tosse, né? Então isso aí, pneumotórax, já é uma própria referência ao problema de saúde dele, é uma espécie de exame. E aí ele vai trazendo a questão dos sintomas, né, que a doença causava. Então isso aí era o cotidiano dele. A outra coisa é a questão das angústias, né? Isso aí tá, por exemplo, a gente pode ver no poema Vou-me embora para Passárgada, né? Ele diz: vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei, tem prostitutas para a gente namorar. Então, é justamente quando nós vamos ver a angústia e a ânsia de infinito, o desejo de sublimação desse autor, até pela própria condição existencial que ele teve aqui. Além disso, nós vamos ver que ele traz as tradições, a questão da lavadeira, o dia a dia da população nos mercados públicos lá da cidade do Recife, né? Inclusive ele tem um poema chamado Evocação do Recife, que ele trata justamente isso. Além disso, se nós lermos
esses poemas, inclusive esses que eu acabei de citar, nós vamos ver que ele não traz, por exemplo, a utilização da vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, tá certo? Isso aí é justamente uma forma que ele tinha de retomar aí as propostas apresentadas pelos movimentos de vanguarda europeia, principalmente lá no futurismo, que abolia as regras gramaticais, tá certo? E a abolição desse sinal de pontuação, tá certo? E de certa forma já escrever como o povo falava, isso aí traz uma característica aqui para a primeira fase do modernismo, que é o que nós chamamos de oralidade, tá certo? Essa oralidade ou coloquialismo é uma outra característica que é justamente eles buscavam escrever como o povo falava, justamente como uma forma que eles tinham de aproximar a produção escrita da produção falada. Além disso, levar essa produção até o público leitor. Por quê? Porque anteriormente o público leitor, principalmente na época do parnasianismo, ele era de certa forma reduzido, assim como também o público escritor. Nós vamos, aqueles que produziam obedecendo às propostas da escola parnasiana. Nós temos 3 autores que se destacaram no parnasianismo: Olavo Bilac, que é o príncipe dos poetas parnasianos, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, que constituíram a tríade ou trindade parnasiana, como queiram. Era isso justamente que eles não queriam, tá certo? Por quê? Porque a linguagem lá era difícil, né? Então o público de baixa cultura não tinha acesso à produção daquele período, né? Então eles aqui tentavam essa proximidade entre a produção escrita e o público leitor, aproximando justamente o que estava escrito da fala, da oralidade, tá certo? Então, agora nós vamos passar ao nosso amigo Mário de Andrade, tá certo? Conhecido como o Papa do Modernismo, que foi um dos autores de grande produção e um dos mais populares da escola modernista aqui no Brasil. Então, nós vamos dar continuidade aqui já. Bom, pessoal, continuando aqui, nós tínhamos anotado ali do outro lado o nosso amigo Mário de Andrade. Então, ele é conhecido como Papa do Modernismo, tá? Papa do Modernismo por quê? Porque foi o mais popular e o autor de maior produção desse período, né? Era o autor que ele ia buscar a informação, o conteúdo para que ele pudesse produzir suas obras, né? Inclusive, a primeira obra modernista publicada no Brasil foi justamente Pauliceia Desvairada. E o que o nosso amigo Mário de Andrade entendeu como sendo o que ele chamou de desvairismo, tá? Foi justamente, ele viveu lá em São Paulo, e ele vivia, frequentava as ruas, os bares, os restaurantes, as faculdades. Então era um autor que ele presenciou o que aconteceu por lá. E lá nas ruas de São Paulo, naqueles calçadões, ele poderia constatar a existência do estudante, do imigrante europeu, um barão do café, um intelectual, todos num movimento desordenado. Então, esse movimento desordenado de pessoas foi o que ele chamou justamente de desvairismo, portanto, o título aqui da obra. Além disso, nós vamos ver que ele escreveu também obras anteriormente à realização da Semana de Arte Moderna. Há uma gota de sangue em cada poema, e ele fala aí do que ocorreu, tinha como tema a Primeira Guerra Mundial, mas também tinha influência da escola parnasiana principalmente, tá certo?
a escrava, que não é Isaura. Isso aí é justamente a questão da paródia, tá certo? Que eu já falei anteriormente. O Mário de aliás, Bernardo Guimarães escreveu a escrava Isaura, ele aqui escreveu a escrava que não é Isaura, justamente como uma forma de ironizar, criticar. E uma das célebres produções dele é justamente o Macunaíma, tá certo? Macunaíma é um desenho da cultura brasileira. Por quê? Porque o nosso amigo Mário de Andrade foi um grande estudioso da cultura brasileira, das tradições populares, dos costumes. Ele percorria grandes distâncias, inclusive levando os equipamentos em lombo de animais, justamente para que ele pudesse registrar o que estava ocorrendo. Portanto, ele retratou com grande, digamos assim, propriedade essas questões culturais, inclusive as tradições indígenas, mas de certa forma ele traz uma comicidade, né, de forma cômica. Ele traz também o coloquialismo, porque ele reproduz os costumes, as tradições indígenas, mas também ele traz atribuições lúdicas, né, do folclore e das tradições indígenas, né? E a quebra da unidade de espaço, porque traz o folclore amazônico, nortista, inclusive a questão da tradição do boi, né? Do boi bumbá, mas ele também esse índio, o Macunaíma, tá? Que Macus, ima significa grande, Macus é mal, significa grande mal, certo? Na questão, na linguagem indígena. Então, ora esse índio está na selva amazônica, ora ele está na Europa, né? Atordoado com o moderno. Então, ele apresenta o conflito entre o arcaico e o moderno. Nós vemos também uma quebra da unidade de espaço, né? Isso aí é justamente um elemento carnavalizador na nossa literatura brasileira. Ele traz também aqui, né, o linguajar popular. Por exemplo, palavras do tipo mijar, né? Então, o Macunaíma mijava os índios que estavam abaixo da cama dele, né? Ele trata de um índio que cresceu, não falava. A única coisa, quando ele era instigado a falar que ele sabia dizer, era ai que preguiça, né? Então, isso aí é justamente uma crítica também ao comportamento do brasileiro, que gosta sempre de levar vantagem de tudo. Nós estamos vendo isso agora, né? Então, mas não gosta muito de trabalhar, gosta de levar vantagem, tá certo? Então ele faz essa crítica na época, tá certo? Agora pode até provocar um certo mal-estar, mas na época ele fez essa crítica, tá? Então, essa palavra mijar é uma afronta à escola parnasiana, porque dentro do parnasianismo jamais o autor ia reproduzir isso aí, que é justamente um falar do dia a dia, do mijar, cuspir, ele utiliza lá nessa obra. Além disso, a ausência de pontuação, já falei que é uma retomada aí da proposta oriunda dos movimentos de vanguarda, tá certo? Então, essa obra é uma leitura, de certa forma, não é muito fácil, mas aqueles que tiverem tempo, uma grande viagem aí a história dessa obra Macunaíma, tá certo? Podem ler, tá? Agora, nós vamos ver o nosso amigo Oswald de Andrade. Conforme já falei, foi o grande agitador da escola modernista e tornou-se ali por conta da realização da Semana de Arte Moderna. Na segunda noite, se encontraram por lá Oswald de Andrade, Mário de Andrade e também outros autores, como Ronald de Carvalho, né? E nós temos aqui uma grande tentativa do nosso amigo Oswald de Andrade, que era um autor preocupado em retratar, aproximar a produção escrita da linguagem falada do povo brasileiro, as tradições. E ele, viajando pela Europa, porque era burguês, ele entrou em contato com essas ideias oriundas do
dos movimentos de vanguarda europeia e trouxe essas ideias para cá. Também, conforme já falei, ele chegou a criar um jornal para divulgar essas ideias, tá certo? Inclusive, ele por conta de ser um boêmio, namorador e tal, ele chegou a ser muito rico e perdeu tudo, né? Quando ele era rico, ninguém falava nada dele, mas depois, quando ele ficou pobre, aí sim, aquele pessoal que antes aplaudia passou a criticar, inclusive alguns chegaram a denominá-lo de palhaço da burguesia, tá certo? Justamente por conta das ideias dele, tá certo? Então, nós vamos ter o nosso amigo Mário Oswald de Andrade, foi o grande agitador da escola modernista aqui no Brasil. Foi quem primeiro divulgou as ideias e as características iniciais da escola, tá certo? Nacionalismo, conforme já falei aqui, está presente ali no movimento pau-brasil, que é a retomada do Brasil através de suas origens históricas. Então, nós encerramos aí o nosso conteúdo, tá certo? Que está presente aí na prova de vocês. Boa prova e